Think Tech está no ar. Meu nome é Cássio Politi, aqui com a Positivo S+, a gente vai hoje falar de migração de carreira para TI. E eu quero falar disso com a Estela. Você entende, Estela, ser normal uma pessoa sair de uma área qualquer e aí ir para tecnologia, hein? Oi, Cássio. Eu acho normal, sim. Tecnologia é uma área ampla. Mas por que elas migram, hein? São várias motivações. Algumas pessoas buscam salários melhores, outras querem trabalho remoto, e tem também quem sonhe trabalhar para uma empresa no exterior. Por essas razões, a área de TI atrai por causa da facilidade de inserção rápida, por meio de cursos livres, forte flexibilidade e pela real possibilidade de construir uma carreira internacional estável. Vai precisar de conhecimento. Cursos livres são mesmo uma opção boa. Sim, a faculdade continua sendo um caminho, mas não é mais o único caminho. Hoje existem muitas formas de aprender conceitos de tecnologia. Vamos então falar desse tema com um caso real. Para a conversa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com alguém que vivenciou a migração de carreira para a TI. É uma história muito peculiar e muito interessante que você vai ouvir hoje aqui com a gente, da Cristiane Martins, hoje gerente de tecnologia do Hospital Sírio-Libanês, mas eu não vou dar spoiler sobre que migração foi essa, deixa a própria Cris contar. Cris, muito bom ter você aqui, obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço, fiquei bastante animada aí com o convite, poder compartilhar um pouquinho. Muito obrigada pelo espaço e vamos lá, Cássio. Vamos lá. Comigo aqui o Fábio Sampaio, aqui pelo lado da Positivo S+, mais uma vez participando com a gente. Fábio, sempre bom ter você aqui, obrigado por estar com a gente também. É sempre um prazer, Cássio. Boa tarde, Cris. Vamos lá, então. Cris, eu fiz um drama aqui, um suspense, né? Não é bem um drama, um suspense, um mistério para anunciar, né, que você fez uma migração de carreira. Claro, a gente viu muita gente fazer essa migração de carreira de alguma área para a TI, né? E isso talvez se dê, né, por afinidade pessoal, por oportunidade de trabalho, porque certas áreas, né, ganham força, ficam mais aquecidas, outras ficam desaquecidas, é uma dinâmica natural do mercado, né? Mas hoje você está aí no Hospital Sírio-Libanês, que é uma das principais referências em hospitais no Brasil, na América Latina e talvez no mundo, né? Mas você migrou da área de enfermagem, né, para tecnologia. E não tem nada demais nisso, né? Por que não migrar de enfermagem para tecnologia? Mas a gente não faz associação rápida, né, entre as duas. Você fala, pô, o cara migrou de engenharia civil para tecnologia. Fala, tá bom, tava ali, né? A do marketing para tecnologia, ok, dependendo do tipo de marketing que ele fizesse, já tinham pela enfermagem, a gente não faz essa associação. Como é que foi essa jornada de migração, de transição de carreira, né, que você vivenciou? É uma pergunta bem interessante, porque todo mundo não consegue fazer esse link quando me perguntam, né, como que uma enfermeira saiu ali da assistência e hoje está em tecnologia, né? Mas quando eu olho um pouco para a minha trajetória, muita gente acha que imagina que eu sempre planejei trabalhar com tecnologia, ou que eu fiz um planejamento para estar hoje em tecnologia. Ou então me perguntam muitas vezes se essa mudança foi motivada por algum tipo de insatisfação com a área. E muito pelo contrário, né? Eu gostava muito da assistência, eu acho que foi ali que eu desenvolvi competências importantíssimas que eu levo comigo até hoje, né? Quando a gente fala de assistência, a gente fala muito de empatia, de trabalho próximo, de tomada de decisão rápida, de colaboração, com um olhar muito voltado para as pessoas. Então, eu tenho uma bagagem ali que a enfermagem e a assistência me trouxe, que foi muito bom. Mas, como todo profissional da saúde, a gente viveu a evolução dos últimos anos ali com o que já é natural da tecnologia, principalmente dentro de um hospital, né? Então, eu pude ver a transformação digital dos prontuários em papéis, né, para prontuários eletrônicos. Eu acompanhei a chegada de novos sistemas, de digitalização de processos, e aí eu percebi que ali a tecnologia ela começava a mudar um pouco a forma de cuidar das pessoas, né?
mas naquele momento eu não enxergava isso como apenas como eu enxergava, na verdade, como parte da minha rotina e não como um caminho que eu deveria seguir. E aí foi uma série de acontecimentos de uma questão pessoal, que em um determinado momento eu decidi fazer uma pausa na carreira da assistência e eu fui viver um sonho pessoal ali de fazer um intercâmbio cultural. Foi um período importante também, porque ali ampliou um pouquinho da minha visão, né? Eu acho que todo mundo que faz intercâmbio consegue conhecer um pouquinho fora dessa visão de mundo, ter novos contatos com tecnologias, lidar com o novo. E quando eu retornei para o Brasil, foi de verdade uma oportunidade que surgiu. É aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa, né? Eu confesso que inicialmente não era algo que eu imaginava para minha carreira, como eu comentei, mas na hora eu pensei, por que não? Por que não abraçar? Por que não tentar experimentar, me aprofundar e me especializar nisso, né? Então, eu tinha na minha cabeça naquela época, né, que eu conseguia ter um conhecimento bom da parte de negócio, do chão de fábrica que a gente fala, né, dos processos assistenciais, de uma rotina hospitalar, entendia a realidade dos profissionais que usavam os sistemas e eu enxerguei uma oportunidade de conhecer algo completamente novo, né, e de me especializar em algo que eu pudesse ajudar talvez de uma outra forma, não com cuidado direto, mas com meios de prestar cuidado através de sistemas, tecnologias e tudo mais. Então, eu entrei na tecnologia naquela época, vou confessar com bastante humildade, digamos assim, muita curiosidade para conseguir absorver tudo aquilo que era novo, né? Eu tinha conhecimento de uma gestão hospitalar, mas eu precisava aprender uma nova linguagem. E aí, quando a gente fala de nova linguagem, a gente está falando de sistemas, projetos, integrações, arquiteturas. Então, foi quase um vocabulário novo que eu tive que me desenvolver e aprender ali. Foi um processo de construção, né? Cada novo desafio abriu um espaço novo e à medida que eu fui evoluindo e fui aprendendo, eu fui assumindo novos desafios, novos projetos. Depois veio essa responsabilidade de liderança, gestão de equipes, mas sempre muito ligado, sabe, Cássio, com aquilo que eu tinha do meu back, daquilo que eu conhecia, do que é uma operação dia a dia do hospital, e o que eu fui agregando ali de novos conhecimentos, digamos assim, né? Então, é interessante porque eu nunca senti que eu estava abandonando a área da saúde. Na verdade, eu percebi que eu estava ampliando a forma como que eu poderia cuidar desses pacientes ou como eu poderia contribuir para o cuidado, né? Antes, o meu impacto estava muito voltado direto ao paciente. Hoje, o meu trabalho, ele cria condições para que esses profissionais tenham sistemas melhores, processos mais eficientes, mais tempo para aquilo que realmente importa, que é cuidar no final das contas, né? Então, basicamente, foi isso. Você falando, né, e a gente que acaba vivenciando um pouco também da TI, né? Para a gente é muito natural você aprender código, você trabalhar com código, não aprender, mas trabalhar, porque a gente aprendeu mais cedo, né? E às vezes, como eu disse antes, às vezes você está numa área próxima ali, né? Sei lá, uma pessoa que usa muito Excel e é craque em fórmulas de Excel, de algum jeito está praticando lógica, né, de programação, ainda que, né, numa caixinha muito fechada, muito limitada, mas não está ali cuidando de paciente no hospital. Como é que foi adquirir o conhecimento? Que trilhas você percorreu para adquirir esse conhecimento que é extremamente técnico? O conhecimento técnico ele é muito importante, mas eu enxergo que para mim não foi o principal. O maior desafio para quando eu vim para a tecnologia foi realmente construir uma credibilidade em um ambiente, como você exatamente falou, de pessoas que viam de uma formação 100% técnica e tradicional de tecnologia, né? E aí, quando você traz uma formação assistencial, existe uma expectativa nata de que você domine profundamente os processos dos hospitais, mas que você não tenha a mesma profundidade técnica, né? Então, eu precisei, ao longo do tempo, tanto demonstrar que eu teria essa capacidade de absorver esse conhecimento
e principalmente de mostrar que as coisas precisam coexistir, né? Às vezes eu não preciso, e desde o começo da minha carreira, entrar tanto no âmbito técnico. A minha visão de negócio faz com que a pessoa que está do lado do computador, que no final das contas, muitas das vezes enxerga ali como um 0 ou 1, né, consegue enxergar possibilidades além daquilo que é código, do que é muito fechado, né? O conhecimento técnico ele veio sendo adquirido durante a minha carreira e eu tenho uma fala que eu gosto muito de mencionar, que eu tive talvez o prazer de ganhar enquanto eu aprendia, né? Então, enquanto eu estava trabalhando, eu fui aprendendo, fui buscando esse conhecimento com alguns cursos, algumas participações em eventos e etc., projetos importantes que me trouxeram conhecimento na prática, mas o principal ponto, eu acredito que é trazer essa coexistência entre aquilo que é negócio, conhecimento de negócio, com tecnologia. E eu tento equilibrar isso de uma forma com que façam que as coisas fluam e dê resultado, né? Eu acho muito interessante essa mudança, né? Essa adaptação que ela teve que fazer para esse novo mundo, né? Ela veio do ambiente de chão de fábrica, ela olhava isso com outros olhos, né? E nós que vivemos tecnologia a vida inteira, escovamos bit a vida inteira, ninguém de nós conhece tudo de tudo, né? Somos generalistas e eu acho importante, até um ex-chefe meu dizia, eu acho bem interessante que ele dizia, falou assim, não preciso saber fazer de tudo, eu preciso ter o telefone, quem sabe, né? Então essa frente que a Cris tomou, eu acho muito interessante. É só esse comentário que eu queria dizer, porque na verdade ela não está ali olhando a tecnologia, eventualmente dos equipamentos em si, que estão ali tomando conta do paciente. Agora ela está ali por trás, olhando a infraestrutura, olhando o roteador, olhando um switch. É, é bem peculiar isso, é muito interessante. Então é bacana escutar esse depoimento dela. Legal. E Cris, você fez que tipo de curso? Hoje tem muitas formas de aprender. Antigamente que eu tô falando, tá poucos anos atrás, né? Tinha praticamente só um caminho, né? Que era a faculdade. E a faculdade ia demorar ali alguns anos, tudo. Hoje você tem múltiplos caminhos. A faculdade continua sendo um. Não tem nada de errado com ela. Não, né? Não estamos aqui fazendo uma campanha contra as faculdades. Nada disso, pelo contrário, né? É um caminho super válido ainda. Mas o seu caminho escolhido qual foi para conseguir migrar? Não necessariamente a parte técnica, mas para absorver o conhecimento todo necessário para migrar de área. As minhas especializações foi muito voltada mais para gestão do que a parte técnica de fato, né? Então, muito gerenciamento de projetos, muitas especializações. Acho que a TI ela gira muito em torno de formas ali de você conduzir projetos, né? Então, eu fiz cursos ali muito voltados ao gerenciamento de projeto raiz, né? O PMBOK. Depois eu fiz um pouquinho de ágil, depois eu fiz um pouquinho de gestão em tecnologia. Então, a minha formação e a minha busca de conhecimento foi muito voltada para como gerenciar uma tecnologia efetiva, e não, de fato, conhecer ali o código, como fazer, o que eu tenho que parametrizar, ou como que tecnicamente tudo funciona. Então, eu fui pautando a minha carreira mais para gestão, para organização, gestão, projetos, e desde então eu tenho seguido essa vertente mais de gestão. E, Cris, não é muito comum, né, uma pessoa passar, né, estando na tecnologia, conhecer o negócio por dentro. No caso de um hospital, o negócio é o atendimento, né? Por mais que a gente ache fantástico ter ali sistemas que atendem, né, o prontuário, organizam prontuários e organizam fichas dos pacientes, organizam escala e tudo mais.
O chão de fábrica de um hospital é o atendimento, que é o que você fazia como enfermeira. É lá, é o cara na maca, né? Ou no Sim. leito, ou sem o paciente não existe medicina, sem os médicos e os enfermeiros também não, né? Uhum. Então, me parece que você ganhou uma vantagem nesse ponto, né? Por estar ali, né, no dia a dia. É, que vantagem é essa, né? Você hoje traduz essa vantagem, ou esse background de conhecer a rotina do hospital, o chão de fábrica, de que maneira que você capitaliza isso, entre aspas, né? A experiência, ela faz com que a gente enxergue muito além do sistema, né? Quando você conhece o processo e quando você bem comentou, né, Cássio, eu sei o que o paciente precisa, aquele paciente que está deitado no leito, a gente sabe quais são as necessidades dele e o que precisa acontecer para que aquilo se materialize, né? Então faz com que eu enxergue muito além do sistema. Quando você tem um profissional que relata uma dificuldade real do dia a dia, né? Eu acho que quem, não só eu, mas hoje tem uma gama de profissionais que fizeram essa migração também. Conheço pessoas extraordinárias no mercado que vieram da área da saúde, não só enfermeiros, mas como fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos. Inclusive, na minha equipe tem um pool de profissionais que também vem da área da saúde. Então, a gente consegue compreender não só o problema técnico, mas também enxergar o contexto do porquê que ele acontece, né? Então, em exemplos práticos, né, eu sei bem como funciona uma passagem de plantão e o quanto ela precisa ser bem estruturada para que o dado chegue em todas as equipes, né? A gente conhece a dinâmica de uma unidade de internação e, da mesma forma, a gente consegue diferenciar a complexidade de um paciente de internação para um paciente de unidade de terapia intensiva ou de pronto atendimento. Então, isso tudo ele muda completamente a forma que você desenha soluções para Uhum. entregar aquilo, né? E muitas vezes o sucesso da iniciativa, ela não está relacionado somente à qualidade da ferramenta, mas a capacidade que ela tem de interagir com a rotina das pessoas, né? A tecnologia, ela tem que ser um meio de facilitar o dia a dia, de facilitar processos burocráticos, de facilitar etapas que são às vezes repetitivas. Então, quem já esteve na operação, não só como eu, mas como esses profissionais que fizeram essa migração, a gente tem um pouquinho, acho que mais de sensibilidade de entender isso, né? E entender, inclusive, às vezes a resistência à mudança lá na ponta de colocar uma tecnologia nova. A gente ouve muito isso, né? Eu sempre fiz assim, sempre foi no papel, por que que agora eu tenho que fazer no sistema e por que que eu tenho que fazer dessa forma, né? Então a gente consegue entender as necessidades reais dos usuários, os impactos práticos, que muitas vezes as decisões que estão no escritório de tecnologia impactam na ponta, né? Então, de novo, a tecnologia ela só vai gerar valor se ela melhorar os processos da ponta. Senão, ela acaba sendo até um complicador ali, principalmente para o âmbito hospitalar, que é bastante dinâmico, né? Muito complexo. E teve algum caso assim? Eu não combinei isso com você, de perguntar isso para você, então eu vou te pegar meio de saia justa aí. Mas teve algum caso assim que te marcou do tipo, caramba, eu sendo de TI, se eu não tivesse passado, né, pela experiência de ser enfermeira, eu acho que eu teria dado uma solução mais pobre, menos eficaz que a que eu dei. Eu vou falar de um caso que é bem simples, mas me marcou logo no começo da carreira. Eu estava num projeto de implantação sistêmica, era um hospital novo que estava sendo construído do zero, e eu tinha a interface com várias equipes ali multidisciplinares dentro da tecnologia, né? Infraestrutura, segurança da informação, a própria área de sistemas, e eu estava como gerente desse projeto. E a gente estava montando não só a parte de infra, né, computadores, etc., mas também de sistema. E teve um determinado momento que a gente entrou num diálogo sobre login genéricos, né? Então, o pessoal da tecnologia falou: poxa, não pode ter login genérico por conta da segurança da informação, cada profissional tem que logar no seu computador e etc. E aí eu trouxe uma reflexão, eu falei, gente, imagine um contexto de pronto atendimento, né, em que você precisa fazer tudo muito rápido. Se cada profissional tentar
ter que sentar na frente do computador, colocar o seu login, esperar aquele tempo de logar para conseguir fazer ali, né, as rotinas no sistema, você impacta em tempo de vida, né? Então Uhum. não pode ser algo assim tão engessado. Eu acho que a gente tem que ter outras maneiras de controlar, segurança da informação, ok, mas é um setor que o login genérico faz total diferença nas máquinas, né? Eu não posso dificultar o acesso ao sistema e eu não posso dificultar que esse profissional consiga fazer as rotinas dele ali no sistema. Então, essa foi um dos exemplos ali que, Legal. simples, prático, mas que eu tive que trazer uma visão da rotina de um pronto atendimento que não caberia aquilo, sabe? Um assunto que está bastante em voga, talvez eu mude um pouquinho o assunto aqui, mas eu queria escutar de você, Cris, a questão da inteligência artificial neste seu, nesse seu mundo. Se qual a confiabilidade que a gente pode ter nisso, no tratamento de um paciente, o que se pode confiar, o que a gente tem que filtrar, como é que você está vendo isso dentro do hospital e no mundo? Boa. Quando a gente fala de inteligência artificial, é um assunto bem polêmico, né? E a gente está vivendo um momento interessante aí da inteligência artificial em que teve uma evolução é, assustadora, né? Hoje a gente vê inteligência artificial embarcada em tudo, mas durante muitos anos o que eu enxergo é que o foco era muito em transformação digital, né? Que teve ali em digitalizar Uhum. processos e etc. E agora a gente está entrando numa fase em que os dados começam a gerar inteligência, né? Então, na minha visão, a inteligência artificial ela tem um enorme potencial na saúde, principalmente para apoiar análises clínicas, otimizar processos administrativos, melhorar previsões de demandas, identificar e produzir e reduzir atividades repetitivas, mas o maior valor da IA para mim, para a saúde, está em liberar o tempo das pessoas para que elas façam aquilo que só elas conseguem fazer, né? Então, quando a gente fala de um hospital, a gente está falando de contextos bem complexos, de tomadas de decisões muito rápidas, de colaboração e principalmente de cuidar do paciente no final, né? Então, isso significa que eu preciso devolver tempo para esses profissionais, para eles estarem mais próximos do paciente e menos envolvidos com tarefas profissionais, operacionais, digamos assim, né? Então, ao mesmo tempo eu acredito que existe um ponto ainda que recebe pouca atenção quando a gente fala de inteligência artificial. Muitas organizações, e não só a área da saúde, né, ela está ansiosa para adotar inteligência artificial, mas esquece de fazer uma pergunta fundamental, que é como que estão os nossos processos hoje, né? Eles estão maduros o suficientes para receber inteligência artificial? Porque a IA ela vai aprender a partir de dados que já estão operacionais hoje, de processos existentes, né? Então, se a gente não tem essa consistência de dados e de processos e etc., então a IA eu acho que ela ela é muito requerida, mas a gente colocando nesse contexto, ela tem baixa qualidade para quem trabalha, né, num ambiente complexo. Então, ela não vai resolver todos os problemas, ela acelera um processo que já nasce, né? E se esse processo já está frágil, ela vai aumentar a fragilidade. Então, eu enxergo um pouquinho disso. E na saúde, o desafio, eu acho que ele ainda é um pouquinho maior, né? Porque a gente está falando de um ambiente dinâmico, que a gente evolui com pesquisas clínicas, protocolos clínicos evoluem a todos os momentos, novas evidências científicas surgem a todo momento, né? A gente tem também uma complexidade hoje com o relacionamento com as operadoras, né? Então, as operadoras elas têm aumentado ali a burocracia, digamos assim, dos modelos de autorização, auditoria, faturamento, remuneração. E quando a gente fala de um hospital, a gente fala muito do cuidar, mas a gente não pode esquecer que é também uma organização que presta serviços e que precisa garantir o ciclo da receita saudável, né? Para conseguir continuar investindo em tecnologia, inovação e qualidade assistencial. Então, a inteligência ela pode ser uma grande aliada. Ela pode apoiar desde a melhoria clínica, digamos assim, até processos administrativos, como eu disse,
mas ela sozinha ela não entrega esse valor, né? Tem que ter uma base sólida, tem que estar pavimentado, digamos assim. Não adianta a gente colocar uma Ferrari na lama que ela não vai correr. A gente tem que colocar uma Ferrari no, no, numa estrada pavimentada. E aí, a partir daí, a gente começa a gerar dados que geram predição, que geram uma tomada de decisão mais rápida. Então, eu vejo a IA dessa forma. Você ainda tem um ponto bem grande de atenção com relação à proteção dos dados, né? Então, Exatamente. isso para você também deve ser muito complicado, não? E quando a gente fala de dados de saúde, são dados que são, eu não sei se tem essa classificação aí quando a gente fala de segurança da informação, mas são extremamente sensíveis, né? Então a gente tem que ter um cuidado de que forma que a gente operacionaliza esses dados, de que forma que a gente compartilha para gerar essa predição, né? Esse auxílio em não repetir processos manuais. Então é bem importante ter esse olhar também. Porque se você faz um checklist de que são dados sensíveis no seu caso, acho que você vai gabaritar todos. Quase todos são. E você citou, né, a palavra burocracia, mas assim, o limite entre burocracia e processo, organização, ele é muito tênue, né? Às vezes, quando exageram um pouco na exigência dos processos, você corre o risco de cair num perfil burocrata. Eu estou dizendo que a impressão que eu tenho de fora, Cris, é que a área de saúde sempre foi muito antenada em processos, né? Muito mais do que outras áreas. Talvez você por dentro, né, olhe de dentro e fale, não, deveria ser melhor, tal. Mas comparando setor com setor, eu tenho uma sensação de que a área de saúde tem mais protocolo para as coisas, né? Tem, porque está lidando com vida humana. Então, putz, se der errado, o prejuízo é muito grande, né? E aí, será que isso é uma vantagem? Como é que você vê? Porque eu fiz essa afirmação, deixa eu fazer uma segunda afirmação, depois eu junto as duas. A segunda afirmação é: com o TI, eu acho que os processos vão ser valorizados. Desculpa, com o IA, com inteligência artificial, os processos vão ganhar um protagonismo ainda maior nas empresas. Eles sempre foram valorizados, mas eles vão ser, é um palpite meu, eles vão ser ainda mais valorizados. A gente vai viver uma nova onda de valorização de processo. Por quê? Porque a TI, como você falou, ela tem o potencial, né, de implantar efetivamente aquilo que está no processo. E se o processo estiver errado, ferrou. Né? É. Então, combina essas duas coisas. Né? A área de saúde é muito ligada em processos. Os processos vão ganhar força com TI. Você acha que vai acontecer alguma mudança substancial na forma como se lida com processos em saúde, aproveitando que a IA vai ajudar ou com receio de que a IA vai ajudar? Eu acho que já tem acontecido uma mudança muito importante, então a gente já vê um perfil de profissional totalmente antenado à IA, né? E de novo, pedindo para que a gente embarque IA na jornada dele ali. Mas o que eu enxergo é que a IA ela tem que ser uma etapa da maturidade digital e não como um ponto de partida. Então, como você bem disse, apesar de um hospital ter processos muito bem definidos, é um ambiente muito dinâmico, então isso muda muito rápido, né? E aí, qual que é a velocidade que a IA consegue acompanhar isso? Apesar dela ela aprender com o nosso comportamento, né, com o comportamento de dados, com aquilo que a gente fornece para ela de informação, e assim ela vai se desenvolvendo, é um, é um, é um cenário muito dinâmico, e as pessoas precisam se adaptar muito rápido, né? Então, a IA ela só vai conseguir gerar esse valor de forma consistente a partir do momento que a gente conseguir equalizar as duas coisas. O processo sempre em evolução e a IA aprendendo com esse processo em evolução. Ainda é um desafio na área da saúde. Eu passei por algumas grandes instituições, cada uma com a tua característica, né? Algumas instituições 100% particulares, algumas já com viés de filantropia,
E eu ainda vejo uma certa dificuldade da gente embarcar a IA 100% nesse cenário dinâmico, né? Quando a gente vê uma evolução de processos que precisam ser adequadas muito rápido. É isso aí. Cris, eu tô agora só com uma curiosidade quase que pessoal aqui, pra gente fechar. Você falou que no começo da conversa você falou que viajou, que tirou um tempo para fazer uma viagem. Para onde você foi, hein? Eu fui para a Irlanda, foi a Olha, princípio para Dublin, né? Eu fiquei 8 meses em Dublin. A princípio foi só para aprimorar o inglês, mas aí com o decorrer dos dias, passaram alguns dias lá e eu acabei, falei, poxa, eu acho que eu preciso estar um pouco mais imersa nessa cultura, né? E até lá a enfermagem me ajudou. Quando eu comecei a buscar ali oportunidades de emprego que eu lancei numa rede pública que eles têm, né, de como se fosse o nosso LinkedIn aqui, ou a Cato antigamente, né, eu não sei se vocês lembram da Cato, que você oh, colocava ali o currículo. Quando eu coloquei meu currículo, porque eu era enfermeira, eu recebi uma chuva de convites para trabalhar com home care lá. É uma tá. mão de obra super escassa, né, lá fora. E eles têm um perfil diferente de paciente de home care, a maioria dos pacientes eles são atendidos em casa, né? Então, ali eu tive uma oportunidade gigante de unir o que eu queria, que era aprimorar meu inglês. Eu tinha os meus vozinhos ali super carentes de atenção e de cuidados, então eu aproveitava para treinar o meu inglês com eles e já fornecer ali também um pouquinho do trabalho, né? Foi uma experiência sensacional, foi muito bom. Que legal. E Dublin, é, historicamente, né, é um polo de tecnologia. Muitas empresas, por incentivos fiscais e outras razões, foram para lá nas últimas décadas, né? De algum jeito te influenciou para pensar em TI ou isso foi independente da viagem? Não, naquele momento eu nem estava passando pela minha cabeça o que, que eu faria quando eu voltasse para o Brasil, viu, Cássio? Eu acho que a oportunidade da TI foi quando eu pisei no Brasil de novo, que eu comecei a Ah, tá. buscar, e aí surgiu essa chance de migrar de profissão. Muito legal. Poxa, que história legal a sua, Cris. Então, parabéns aí, porque não é fácil você tomar coragem, né, para tomar essas decisões que você tomou na vida, primeiro de passar um tempo fora, né, por mais que a gente ache bacana, né, pensar numa viagem, uma experiência no exterior, não é fácil, tem todos os desafios de estar em outro país, em outra cultura, outra língua, longe de tudo que te importa, né? E depois de tomar a decisão de migrar de área. Puxa, é admirável. Então, parabéns e obrigado por compartilhar essa história com a gente hoje. Eu que agradeço. Eu acho que eu comentei um pouquinho, né, desses 8 anos que eu estou em tecnologia. Tem muitos profissionais que seguiram a mesma trajetória, viu? Antigamente era meio incomum a gente ouvir isso, né? Hoje você vê bastante. Então, se você procurar no mercado, eu tenho bons colegas aí, enfermeiros, farmacêuticos, que fizeram essa mesma migração, mas há 8 anos atrás isso não era dito e não era exposto, né? Eu acho que estar aqui com vocês hoje é uma oportunidade boa para que esses profissionais também enxerguem, né, um pouquinho da trajetória deles, o impacto que isso causa. Claro. Então, foi bem interessante, gostei bastante de participar e compartilhar com vocês, viu? Imagina, uma honra para a gente. Obrigado mais uma vez, Cris. E obrigado, Fábio, por estar com a gente aqui novamente. Eu que agradeço, Cássio e Cris. Que bacana te escutar, viu? E prazer te conhecer, né? Remotamente, mas não falta oportunidade, né? Vamos sim, vamos combinar. É isso aí.